Ele se chamava Augusto. Durante 28 anos foi chamado de Padre Augusto, vigário da paróquia de São Jerônimo, numa cidade pequena do interior. Aos domingos, sua voz enchia o templo com palavras de fé, amor e perdão. As pessoas o adoravam. Crianças o abraçavam, idosos o respeitavam. Ele era o símbolo da bondade, da disciplina, da devoção, mas ninguém sabia da tempestade que crescia dentro dele. Augusto carregava dentro do peito uma dúvida que começou pequena, como uma rachadura, discreta na parede, mas foi se alargando com o tempo. Começou quando viu sua irmã ser levada pelo câncer, mesmo após meses de orações fervorosas. Continuou quando atendeu dezenas de fiéis devastados por tragédias injustas, e suas preces pareciam bater no teto e cair no chão. Por que o mal prospera tanto, Senhor? Por que os inocentes sofrem? Mas a pior pergunta veio com a dor mais cruel: onde o Senhor estava naquele dia? Naquela manhã, chovia, e o choro vinha também de dentro. Augusto acabara de sepultar Daniel, um menino de apenas 11 anos, filho de uma das frequentadoras mais devotas da igreja. O garoto morreu atropelado a caminho da catequese. A mãe se ajoelhou aos pés do altar e gritou: Padre, o Senhor disse que Deus protege os seus. Onde ele estava? Me responde. Onde ele estava? Augusto quis responder, mas não conseguiu, porque aquela pergunta já queimava dentro dele há tempo demais. No mês seguinte, não pregou mais, não celebrou missas. Ficava sozinho no confessionário vazio, em silêncio, até que um dia, sumiu, deixou apenas uma carta para o bispo e um crucifixo sobre o altar. Padre Augusto morreu. O que restou sou eu, um homem sem fé, cheio de perguntas que a religião mandava calar. E assim, Augusto desapareceu da igreja e do mundo. Por 2 anos, ninguém soube dele. A cidade esqueceu. A paróquia ganhou um novo padre. As fotos foram tiradas da parede. E o nome dele virou um sussurro desconfortável. Mas em um beco da capital, um novo nome surgia entre os moradores de rua: o pregador do lixo. Um homem de barba crescida, que andava entre os sacos de lixo, recolhia coisas quebradas e montava esculturas feitas de restos. Tinha olhos profundos, falava pouco, mas às vezes, à noite, subia em caixotes e falava para quem quisesse ouvir. Deus está aqui. Não nas catedrais, mas nos trapos. Não nas coroas, mas no asfalto sujo. Porque foi aqui que ele me encontrou. Poucos sabiam seu nome verdadeiro, mas ele era Augusto. Certa noite, uma senhora de olhos fundos se aproximou. O senhor já foi padre, não foi? Augusto hesitou. Fui. E hoje é o quê? Ele sorriu de canto. Hoje eu sou só alguém que ainda escuta a voz de Deus, mas bem diferente do que me ensinaram. Ela se sentou ao lado dele. Então me diga uma coisa, pregador do lixo, por que Deus deixou meu neto morrer queimado dentro de casa, preso num quarto que eu tranquei? Sem querer? Augusto fechou os olhos. Silêncio. E então disse: talvez Deus não tenha impedido, mas ele te viu, chorando no banheiro por dias, querendo morrer junto. E talvez ele seja justamente o que sobrou disso. O amor que você ainda sente, a saudade que ainda grita, a dor que ainda pulsa, porque Deus é tudo o que fica quando o resto se vai. A mulher desabou, e naquele beco escuro, a fé recomeçou para os dois. Augusto nunca mais vestiu a batina, mas continuou evangelizando os invisíveis. Escrevia frases em pedaços de papelão e colava em postes. Não é preciso teto para ouvir Deus. O altar pode ser o chão. O inferno é o abandono. O céu é ser visto. Um dia, enquanto vasculhava um lixo, encontrou algo que mudaria tudo. Um diário. Era de uma adolescente chamada Clara. As páginas estavam manchadas de tinta e tristeza. Hoje minha mãe me bateu com o cabo da vassoura de novo. Diz que sou inútil, que devia ter morrido como meu irmão. Ninguém me vê, ninguém me ouve. Acho que vou sumir. Augusto ficou paralisado. Por dias, voltou ao mesmo local procurando mais pistas. Até que descobriu, a menina morava num prédio abandonado, a 3 quarteirões dali, e foi até lá. O que encontrou naquele prédio mudaria sua vida para sempre. O prédio abandonado parecia respirar tristeza. Janelas quebradas, portas arrancadas, paredes com frases de ódio e solidão. Augusto subiu os degraus de concreto como quem sobe ao Calvário. No 3º andar, escutou um barulho fraco, algo entre um soluço e um sussurro.
Clara? Ele disse, baixinho. Nenhuma resposta. Entrou devagar, os olhos acostumados à escuridão da rua tentavam decifrar o que havia naquele cômodo. Lá estava ela, sentada no canto, braços cortados, olhos inchados, com um lençol amarrado no cano do teto, um laço improvisado. A morte, preparada com calma. Augusto parou. Ela também. Ficaram se encarando por segundos que pareciam horas. Você não vai me impedir, ela disse, com voz seca. Ele não respondeu. Apenas ajoelhou, e com lágrimas nos olhos, sussurrou, eu também já estive no seu lugar. Ela franziu o senho. Mentira. Você é velho. Você não entende nada. Eu perdi minha filha sem nunca ter tido. Perdi a fé. Perdi a minha voz. E achei que o mundo não precisava mais de mim. Ela tremia. Eu tenho 15 anos. E ninguém nunca precisou de mim. Ele se aproximou, com cuidado. Clara, o seu diário caiu no lixo. Mas eu li. Ela engasgou no choro. Você não devia ter lido isso. Se eu não tivesse lido, talvez agora você não estivesse viva. Clara desabou. Ele se aproximou, rasgou o lençol com um canivete. Sentaram no chão. Por horas. Ela contou tudo. O pai morreu quando ela era pequena. A mãe caiu no alcoolismo. Apanhava, era chamada de erro, de maldição. Já havia tentado morrer 3 vezes. Eu só queria que alguém me visse. Só isso. Augusto segurou sua mão. Deus te viu, Clara, no lixo. Nos dias seguintes, Augusto voltou ao prédio. Levava comida, livros, cobertores. A cada visita, Clara se abria mais. Desenhava, escrevia poemas, lia trechos da Bíblia com curiosidade. Isso aqui é verdade mesmo? Esse negócio de Deus não abandonar? Não sei te dizer com certeza. Clara, ele respondia. Mas eu acho que Deus não vive nas certezas. Ele vive nos encontros improváveis. Na 3ª semana, ela aceitou sair de lá. Augusto levou-a até um abrigo que conhecia, onde cuidavam de meninas em situação de risco. Pediu por uma chance. Garantiu que cuidaria dela como um pai espiritual. E assim, Clara começou a reviver. Durante o tempo em que ficou no abrigo, Clara mandava bilhetes para Augusto. Hoje comi 3 vezes. Chorei uma, mas dormi em cama. Ganhei um vestido. Sorri sem dor. Sonhei com um lugar cheio de girassóis. Tinha você lá. Augusto guardava cada bilhete como se fosse um versículo novo. Deus estava escrevendo de novo. Mas não mais em papiros antigos, e sim nos corações feridos. 1 ano se passou. Clara virou monitora no próprio abrigo. Ajudava outras meninas. Estava fazendo o supletivo. Augusto, por sua vez, voltou a falar com pessoas. Começou a frequentar reuniões de grupos de apoio espiritual alternativo, sem dogmas, sem batina, apenas com alma aberta. Um dia, Clara apareceu com uma folha impressa. Era o anúncio de um concurso de redação sobre lugares onde Deus mora. Eu escrevi sobre você, ela disse. Sobre o dia em que Deus morou num saco de lixo. Augusto leu e chorou. Era poesia pura. Ela ganhou o concurso. Foi chamada para dar uma entrevista em uma rádio comunitária. E ali, em frente ao microfone, disse uma frase que faria muitos chorarem. Eu estive prestes a morrer, mas alguém viu Deus no lixo, e me viu lá também. A entrevista viralizou, chegou aos ouvidos do antigo bispo da paróquia onde Augusto servira. E um convite inesperado foi enviado. Padre Augusto, se desejar, o altar está aberto. Volte para casa. A fé é feita de quedas e retornos. Seja quem você for agora, o povo quer te ouvir. Augusto ficou em silêncio. E agora? Voltar ao altar. Depois de tudo, ser de novo aquele homem? Ou continuar no asfalto, entre os invisíveis? Era hora de decidir. Mas antes, havia algo que ele ainda precisava enfrentar. Na noite seguinte, ele voltou ao cemitério. Parou diante do túmulo da irmã. Depois, diante do túmulo de Beatriz, a mulher que ele amou em silêncio. A única que soube de seu amor escondido, antes da ordenação. Ela havia morrido de overdose anos antes. Sozinha. Sem saber que, em alguma dimensão, era amada. Ali, ajoelhado na terra, Augusto orou como há muito tempo não fazia. Senhor, eu te vi no lixo. Agora, me ajuda a me ver de novo. Augusto deixou o cemitério de cabeça baixa, mas o coração estava mais leve do que há anos. Ali, naquele silêncio entre os túmulos, ele teve sua epifania. Não precisava voltar a ser padre.
para ser um canal de Deus. Não precisava da batina, nem do altar. Seu ministério, agora, era outro: fazer a fé florescer onde ninguém planta nada. Nos meses seguintes, ele transformou a ideia em ação, com a ajuda de Clara, Rebeca, uma assistente social que conhecera nos grupos de apoio, e do prêmio recebido no concurso, alugou um pequeno galpão abandonado em um bairro esquecido. Ali, nasceu o projeto Altar Invisível. Não era uma igreja, nem uma organização não governamental convencional. Era um lugar onde moradores de rua podiam tomar banho, se alimentar, descansar, mas também falar, chorar, escrever, cantar, se reconectar. Augusto ficava na porta, todos os dias, com um cartaz de papelão: aqui, Deus não tem endereço, mas mora em você. Clara dava oficinas de escrita. Rebeca coordenava os atendimentos. Voluntários foram surgindo aos poucos, a maioria pessoas que ele havia ajudado nos becos, nos viadutos, nos lixos da cidade. Certo dia, uma repórter apareceu. O senhor é o ex-padre Augusto? Fui. Hoje. Sou só Augusto. E o que o senhor é agora? Ele pensou. Sorriu. Um restaurador de almas em ruínas. A frase viralizou. E o projeto começou a receber doações, apoio, visibilidade. Mas Augusto recusava qualquer tentativa de glamour. Não estou salvando ninguém. Eles é que me salvaram. Me ensinaram que Deus não está só onde está limpo, mas onde está ferido. Certa tarde, enquanto organizava os livros da pequena biblioteca que criaram no centro, Augusto encontrou uma carta deixada por um morador. Obrigado por me olhar nos olhos, por me chamar de irmão, por dizer meu nome. Ninguém fazia isso há anos. Achei que eu era só mais um ero esquecido, mas o Senhor me fez lembrar que eu sou filho do Eterno, e isso ninguém tira. Ele chorou, e naquele choro, entendeu: maior pregação que existe é a presença. Meses depois, Clara foi aceita em uma faculdade. Psicologia. Queria ser ponte para outros adolescentes que vivem no silêncio da dor. Antes de ir, abraçou Augusto forte. Você me deu um pai. Me deu vida nova. Ele sorriu. E você me deu fé nova, com rachaduras, mas real. No aniversário de 2 anos do Altar Invisível, o centro estava cheio. Música, comida, abraços, olhos marejados. Augusto subiu num pequeno palco improvisado, feito com pallets. A multidão, em silêncio, o escutava. Eu perdi a fé quando tentei encaixar Deus em um molde, mas encontrei quando ele me apareceu no fundo de um saco de lixo, num diário molhado, numa menina prestes a desistir. E em cada um de vocês. Fez-se silêncio, profundo, vivo, e então, ele terminou: o mundo está cheio de igrejas de concreto, mas o que falta são igrejas de carne, onde a gente se escuta, se cuida, se ama, e não precisa estar limpo para entrar, porque Deus nunca saiu do barro. E naquele dia, enquanto o sol se punha atrás das torres cinzentas, Augusto sentou-se na calçada, rodeado por velhos companheiros de rua, voluntários, crianças correndo. E Clara, agora com olhos firmes e alma cheia. Ele não era mais padre, não era mais lixeira, era ponte, era abrigo, era, finalmente, casa. O ex-padre que viu Deus no lixo não virou notícia em jornais, mas virou fé nos becos, fé nos corações partidos. E até hoje, se você passar por um galpão simples com paredes cobertas de desenhos, frases e papelão, talvez encontre um homem de barba grisalha, servindo sopa com uma colher velha e olhos cheios de luz. E se perguntar o nome dele, ele vai responder: eu sou Augusto, o que sobrou de um padre, e o que nasceu de um milagre sem altar.